programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição a voz do trabalhador e da trabalhadora. Racismo é crime. Artigo 5º da Constituição Federal diz, que racismo é crime inafiançável e imprescritível. Então, portanto, os racistas têm que pagar pelo seu crime. Então, é dizer para a comunidade escolar, é utilizar a escola e o espaço da escola, como mais um ponto de referência, de diálogo e de estimular a denúncia para que racistas sejam punidos e paguem pelo crime que cometeu. A luta pela liberdade de expressão, pela liberdade de definir sobre o que nós vamos fazer com o nosso corpo e a nossa vida. Essa é a maior luta, a maior resistência, que é a luta de buscar a identidade da mulher. A nossa tarefa em toda a bacia é fazer um processo muito firme de organização, de luta, mas ao mesmo tempo tentar dialogar. Até hoje as famílias estão à mercê da onde vai ser construído o processo do reassentamento das famílias, principalmente de Bento, Então, esse é mais um crime. Uma pessoa que, de repente, não pode pescar mais, que tem que comprar o peixe, olhando para o rio morto, não tem nada mais desolador. Acho que a gente tem que fazer tudo que puder, desde pequenas ações até grandes ações, para poder ajudar esse pessoal. A denúncia do capital financeiro internacional que lucra com a morte de quem estava à beira do rio, que lucra na exploração das nossas riquezas naturais. É preciso dar um basta a isso. E é preciso que a gente cobre justiça, porque aqueles que foram responsáveis por 20 mortes e por toda a nossa bacia do Rio Doce contaminada ainda continuam impunes. Atualidade. É tempo de reafirmar a luta, de dizer não ao racismo. Tempo de dizer que não aceitamos nenhum tipo de opressão, nem de exclusão. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, uma data marcante que, na verdade, quer nos dizer que essa luta não vai se calar e que o Sindiúti assume também esta bandeira. É fundamental que os sindicatos assumam a pauta da luta antirracista. E o Sindicato da Educação é prioritário, porque o movimento negro tem indicado há décadas que a educação é o caminho para a desconstrução dos valores que são tão arraigados na nossa sociedade, de preconceito racial e de racismo. Então, participar hoje dessa atividade aqui, onde reúne trabalhadores da educação de vários espaços, do estado de Minas Gerais, é significativo. É dizer que o sindicato assume esse papel e dialoga com esses trabalhadores e essas trabalhadoras e que retornam para os seus espaços, para as unidades escolares, com o compromisso de continuar a luta antirracista. 20 de novembro. Quem pensou na criação desta data? O idealizador do Dia Nacional da Consciência Negra foi o poeta, professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira. Ele era um dos fundadores do Grupo Palmares, que reunia militantes e pesquisadores da cultura negra brasileira em Porto Alegre. Em 1971, ele propôs uma data que comemorasse a tomada de consciência da comunidade negra sobre seu valor e sua contribuição ao país. Escolheu o dia 20 de novembro por ser o possível dia da morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Mas o que os profissionais da educação ressaltam é que essa é uma luta que deve ser cotidiana. Nós temos datas que são significativas para o movimento negro e para a luta antirracista do Brasil. Só que a escola não pode se deter a essas datas, não pode se deter ao 13 de maio, e não pode se deter somente ao 20 de novembro. Então, o que nós propomos é que o diálogo seja diário, porque o racismo ele não escolhe a hora de acontecer dentro da escola. Então, todos os dias, todos os momentos, por meio de todas as atividades e todas as disciplinas e por fora da sala de aula, com quem está na merenda, com quem está na secretaria, com quem está recebendo os alunos na recepção, da equipe diretora. Então, com a comunidade escolar, trazer a comunidade para dentro da escola, fazer esse diálogo,
porque é um caminho, e o caminho ele é diário, então nós não podemos nos deter apenas com datas significativas. Elas são importantes sim, para reafirmar a luta, mas não significa que só naquele dia a gente tem que falar que existe negro nesse país e que o negro é tratado de forma desigual e diferente. E se a Mama África pede tanto igualdade, aceitação do outro, a negação do racismo, da filosofia Ubuntu vem o poder da palavra. Eu sou porque nós somos. A filosofia Ubuntu é uma filosofia africana que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está fazendo este ano a campanha do mês da consciência negra, que significa eu sou porque nós somos. Então é trazer a filosofia que dá a ideia do conceito de coletividade, que é isso que nós defendemos. Então, para uma sociedade, para que ela seja de fato justa, ela tem que compreender que é no coletivo que a gente se constrói e a gente desconstrói preconceitos. Então, essa questão da coletividade, da filosofia Ubuntu, ela é fundamental para a gente travar o diálogo com trabalhadores, com os estudantes, né, e com a comunidade. Rosiane Silva ainda reforça: racismo é crime. Denuncie. Nós temos uma campanha permanente, que é Racismo é Crime, Denuncie, que nós incentivamos, né, o diálogo por meio da reeducação das pessoas, mas incentivamos que as pessoas denunciem, porque racismo é crime. Artigo 5º da Constituição Federal diz, né, que racismo é crime inafiançável e imprescritível. Então, portanto, os racistas têm que pagar pelo seu crime. Então, é dizer para a comunidade escolar, é utilizar a escola e o espaço da escola, né, como mais um ponto de referência, de diálogo e de estimular a denúncia, para que racistas sejam punidos e paguem pelo crime que cometeu. O SINDIUT-MG criou em 2017 o coletivo Educação e Igualdade Racial. Entre os objetivos do sindicato com essa iniciativa, pautada em suas instâncias, é promover a reflexão do ambiente escolar e valorizar a igualdade entre pessoas, valorizar o protagonismo do povo negro e reafirmar a sua importância na construção do nosso país. O que se pretende é consolidar um modo de se pensar e promover uma educação antirracista, bem favorecer o embasamento teórico e prático para que profissionais da educação possam trabalhar de forma efetiva a promoção da igualdade racial e da cultura afro-brasileira no ambiente escolar. Macota Celinha Gonçalves, coordenadora do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Senarab, diz que é preciso entender que a permanência da juventude negra no ambiente escolar se dá por ações que estabeleçam o conhecimento da sua ancestralidade, e ela aplaude a iniciativa do SINDIUT-MG de criar um coletivo para promover a igualdade racial. Ele é um coletivo de vanguarda e ele traz esse debate que a gente vem para a sociedade dizer do racismo religioso. Então eu acredito que esse é um espaço primeiro para se começar esse debate, que é o lugar onde você com certeza chegará às pontas através dos educadores, com certeza eles saem daqui com uma nova concepção, uma nova ideia do que é o racismo religioso e o que de fato ele pode fazer de mal para a nossa sociedade, que ele pode trazer de ruim para uma sociedade que se pretende seja inclusiva, equânime, uma sociedade onde todos possam ser cidadãos e cidadãs de direito. E como a escola pode contribuir com isso? Com esse debate, com esse discurso e com essa afirmação? Na formação dos novos cidadãos, né? Eu acho que a escola ela tem o papel de formar cidadãs e cidadãos novos, diferentes, pessoas que venham com uma nova concepção, uma nova compreensão de ser e viver em sociedade. Mulheres em Marcha. Diante de tantos retrocessos e de tantos desafios, que luta a mulher não pode deixar de fazer? A luta pela liberdade,
pela liberdade de expressão, pela liberdade de definir sobre o que nós vamos fazer com o nosso corpo e a nossa vida. Essa é a maior luta, a maior resistência, que é a luta de buscar a identidade da mulher. Uma mulher independente que está nas lutas do seu cotidiano, no seu trabalho, nas suas entidades, mas fundamentalmente se colocando como uma mulher livre para decidir o que ela entender que deve fazer da sua vida. A reforma trabalhista acaba de completar um ano. Que impactos ela traz na vida das mulheres? Eu acho que a mulher mais perde o direito que nós estávamos num processo, no processo de democratização do país com a presidenta Dilma, era de assumir um patamar onde a mulher pudesse ser protagonista, pudesse exercer cargos de chefia, cargos em empresas onde ela comandasse o trabalho. Com a reforma trabalhista, além do desemprego e das perdas, da perda do espaço para se reempregar, já que a mulher é a primeira a estar na mira para ser demitida, nós entendemos que essa é a maior perda, a perda do empoderamento da mulher trabalhadora, da mulher como profissional respeitada e valorizada por isso. Fique por dentro. A reforma trabalhista do governo Michel Temer, que alterou mais de 200 pontos da CLT, consolidação das leis trabalhistas, completou um ano em vigência no último dia 11 de novembro. Na contramão do que disse o governo, ao aprovar essa reforma, ela não trouxe benefícios para a classe trabalhadora, mas sim agravou a crise do emprego e renda. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 12,5 milhões de brasileiros estão desempregados, 28 milhões de pessoas no subemprego em atividades precárias. Frederico Melo, técnico do DIEESE, na subseção da CUT Minas, também faz críticas a essa proposta. A reforma antitrabalhista, na verdade, ela coloca a pessoa trabalhadora submetida aos interesses da empresa. E aí o exemplo mais claro dessa situação talvez seja a figura do trabalhador com contrato intermitente, que é uma figura nova de um tipo de contrato de trabalho que foi instituído pela reforma antitrabalhista, que fala que a pessoa trabalhadora fica em casa e ela só trabalha quando a empresa precisa do trabalho dela e só recebe pelas horas trabalhadas, com alguns reflexos em descanso semanal, férias, etc. Bom, mas isso significa que a pessoa que é contratada por esse tipo de contrato, ela fica totalmente submetida aos interesses da empresa. Ela não controla a sua jornada de trabalho, ela não controla a sua remuneração, não sabe quanto que ela vai ganhar no mês, exatamente porque o quanto que ela vai trabalhar e o quanto que ela vai ganhar depende da empresa convocá-la para o trabalho. Ele disse que essa reforma visa ainda enfraquecer a organização sindical e alterar o papel do Estado nas relações de trabalho. Uma outra característica da reforma antitrabalhista, e isso a gente pode ver dentro desse contrato de trabalho chamado intermitente, é que as empresas agora elas querem individualizar a relação de contrato de trabalho, ou seja, elas não querem mais que a relação de trabalho passe por negociação com o sindicato ou por determinações legais de direitos associados àquela relação de trabalho. Então a empresa quer estabelecer uma relação direta, individual, com as pessoas que trabalham, com os trabalhadores e as trabalhadoras. A reforma antitrabalhista, ela ao mesmo tempo que retira direitos, ela tenta pelo menos enfraquecer a capacidade de resistência da classe trabalhadora à retirada de direitos. Então, tira direitos e enfraquece a capacidade do sindicato, a capacidade da organização de trabalhadores a resistir a essa retirada de direitos. E o que mais está em jogo nessa relação? Com a terceirização, as empresas ou as instâncias governamentais, elas conseguem efetivar contratos de trabalho com menos direitos
e, ao mesmo tempo, dificultam a reação da classe trabalhadora organizada a essa retirada de direitos, porque fazer ação sindical numa empresa ou numa instância governamental que tem, além dos trabalhadores e trabalhadoras diretamente contratados, alguns que são terceirizados, fica muito mais difícil organizar um movimento unificado desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Choque de realidade. No dia 5 de novembro, completaram 3 anos da maior tragédia socioambiental da história do Brasil e uma das maiores do mundo. Atingidos e atingidas pela barragem de rejeitos de minério de ferro de Fundão, da Samarco, Vale e BHP Billiton caminharam numa marcha de Minas Gerais ao Espírito Santo, de 4 a 14 de novembro. A marcha Lama no Rio Doce, 3 anos de injustiça, em sentido ao trajeto percorrido pela lama, promoveu também uma série de atividades. É preciso que haja justiça e que a gente não viva essa vergonhosa situação. Anos depois do crime, ninguém responsabilizado. Por justiça, por todos e todas atingidos e atingidas do crime da Vale, Samarco e BHP, a gente segue em luta, fazendo as denúncias necessárias. No último dia 8 de novembro, dezenas de pessoas caminharam pelas ruas da localidade de Naki, distribuindo jornais e esclarecendo à comunidade sobre a falta de punição aos culpados por esse crime. Na Fundação Renova, responsável pelos processos de reparação da bacia do Rio Doce, aconteceu uma parada quando os manifestantes gritaram as palavras de ordem: águas para a vida e não para a morte. No meio do trajeto, mais um grito de alerta. Água e energia! Água e energia! Água e energia! Segundo o movimento dos atingidos por barragens, MAB, mais uma vez a Renova fechou suas portas e não atendeu os manifestantes para não ouvir a pauta de reivindicações. A população de Naki se somou à marcha que caminhou desde o último dia 4, quando saiu de Mariana. Os atingidos denunciaram a falta de compromisso e a lentidão da Renova. A militante do MAB, Sônia Mara Maranho, uma das organizadoras da marcha, que passou por 13 municípios ao longo da bacia do Rio Doce, explica como está a vida das pessoas e o que mais preocupa as famílias neste momento. Continuamos hoje com mais de 700 quilômetros do rio contaminado e quando chove ainda a lama desce. Nós estamos com todo um povo que bebia da água dos rios doces, sem ter hoje acesso tranquilo para tomar dessa água. E as famílias dizem que quando eles vão limpar a caixa d'água, tem embaixo da caixa, no reservatório, muita lama ainda. Então, ninguém os convence a tomar a água do Rio Doce, e são muitas cidades que eram abastecidas. Nós temos a empresa, através da Renova, que é a fundação, que hoje tenta fazer um processo de privatização do direito dos atingidos, tenta dizer o que é ser um atingido, tenta criar um marco de negar direitos historicamente conquistados, inclusive, e que quer fazer um processo isolado sem a participação dos atingidos, isso em toda a bacia. Então isso é mais um crime que se renova em toda a bacia do Rio Doce. E ao mesmo tempo, a gente compreende que vai depender muito da organização dos atingidos, principalmente no próximo período. A nossa tarefa em toda a bacia é fazer um processo muito firme de organização, de luta, mas ao mesmo tempo tentar dialogar. Mas a empresa tenta criar suas formas de negociar sem legitimar o processo de organização dos atingidos. E a gente faz oficialmente essa denúncia. Até hoje as famílias estão à mercê de onde vai ser construído o processo
do reassentamento das famílias, principalmente de Bento, né? Então, esse é mais um crime. Anos depois, a empresa reconstrói os seus diques, cobre parte de Bento Rodrigues e não consegue reassentar as famílias. É um negócio absurdo. Anos depois, está na mesma situação. Roda de Conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. A cultura e os direitos humanos. O Roda de Conversa recebe o jornalista e diretor da Pimenta Filmes, Alexandre Pimenta, para um bate-papo sobre este assunto. De que forma a educação, nós, de uma forma geral, podemos nos apropriar da cultura, do cinema, para defender os nossos direitos. Tem uma frase aqui que eu escrevi que eu até queria repetir. Não se quer proteger um ou outro grupo específico de pessoas quando se diz que não haverá paz nesse planeta enquanto os direitos humanos forem violados em alguma parte do mundo. Esse texto, ele é parte do que foi divulgado no site da Unesco, logo depois da Segunda Guerra. Eles afirmaram que os direitos humanos são um pré-requisito para uma sociedade pacífica. Ele surge, não é do nada, é dos horrores da Segunda Guerra, E eu acho que, por mais que se vilipendia essa questão de direitos humanos, nós conseguimos avanços, mas hoje a gente vê, no mínimo, 50 conflitos pelo planeta, de guerras e massacres. E eu acho também tem uma questão urbana também, que nós temos uma violência premente, que não está a gente não vê o tempo todo ao vivo, mas vê diariamente em grande escala na mídia, São vários programas dedicados a mostrar a violência humana, a violência urbana, E isso é muito triste, A gente vê essa questão nesse nível. Também tem uma outra questão que é como que a mídia foi construindo esse discurso de que direitos humanos é para proteger bandido, E como que o cinema, as artes, a cultura de forma geral traz isso pro cotidiano, pro dia a dia. Você assiste um filme que aborda um tema, você consegue concretizar o que é os direitos humanos, O que são os direitos humanos e traz ele pro dia a dia, O que você acha? Eu concordo. A gente discutir direitos humanos nos tribunais ou em boteco falando que é isso, que é aquilo, ou judicializando essa questão, diminuir o âmbito, a possibilidade da gente praticar o direito, a gente respeitar o outro, A arte, ela se presta a isso, a não só esclarecer, elucidar, mas a abrir fronteiras, você ampliar seu conhecimento de uma forma reflexiva, que seja abrangente. Uma criança, você pode conversar sobre isso, como quando uma pessoa na cadeia, quanto uma mulher que sem nenhuma formação educacional, um analfabeto, você conversa com ele sobre direitos humanos. Não tem nada a ver se você sabe escrever ou não, para você respeitar o outro e ser respeitado e reivindicar esse direito. A gente precisa ter sempre um olhar solidário para poder enxergar o outro, Sim, e você falou da questão da mídia. Hoje nós estamos vivendo uma outra coisa, uma epidemia de informação, Eu acho que tem um lado muito, muito bom. Eu adoro a internet, Facebook, essas mídias todas. Eu não tenho nenhum preconceito, não rechaço. Eu acho que a gente tem que normatizar, aprender a usar isso, Hoje, o Humberto Eco fala, que as novas mídias deram voz aos imbecis, aos ignorantes, Você tem que saber lidar com isso, porque tem muito ganho também, A notícia mentirosa é uma arma que é usada pela mídia tradicional, vamos dizer assim. Aumentar nosso senso crítico, saber o que a gente... questionar o que você está ouvindo, Eu, desde o grupo de família, que hoje a gente discute isso muito, As brigas homéricas de grupo de família, e eu não sou exceção, mas a gente não deixou de curtir um ao outro, não. Nós somos muitos primos e a gente mantém uma conversa aí, muitas vezes de intolerância, mas também de discutir, de esclarecimento, de crescimento, não é, Alexandre? O crime da Vale, Samarco e BHP
é um crime sem proporções, gente. Às vezes a gente pensa, e até hoje, segundo o MAB, ninguém foi punido. Ou seja, em outras circunstâncias, talvez em outro país, a situação fosse hoje bem diferente. Não é à toa que os atingidos estão entrando com uma ação também fora do país, né? Lá na sede da empresa, da Billington, para que a justiça aconteça. Alexandre, de que forma o cinema, a cultura, né, podem reafirmar esses direitos, os direitos das pessoas esquecidas e o direito das pessoas que estão pedindo justiça? Ampliar a voz dessas pessoas, também ser um espaço para que elas possam se expressar e contar o que elas estão vivendo e o que precisam, né? É um alerta amplificado disso. O cinema pode ser usado para isso, né? Não só como reflexão, mas também de divulgação e reivindicação do direito das pessoas que estão lá, né, ao longo do rio, longe, ninguém vê, ninguém fala, só o sofrimento fixado ali na beira do rio morto. Então eu acho que o cinema pode, né, exercer esse papel de difusão desse problema, e quanto mais ampliado, mais possibilidade das pessoas conseguirem algum tipo de mitigação ou de recuperação, né, do direito à vida que elas perderam. Né? Uma pessoa que de repente não pode pescar mais, que tem que comprar o peixe olhando para o rio morto, não tem nada mais desolador, né? E a perda da produção, do trabalho dela é a que mais deixa a gente preocupado. Eu acho que a gente tem que fazer tudo que puder, né? Desde pequenas ações até grandes ações, para poder ajudar esse pessoal. O cinema, as artes de forma em geral, sempre tem esse viés de trazer a luta, a resistência, né? Ainda mais em tempos sombrios como os que a gente já viveu na década de 70, durante o período da ditadura, e que provavelmente a gente vai viver de agora para frente, né? Como que você vê, assim, como que essa ferramenta pode ser importante tanto para nossa luta, né? Para dar visibilidade a essas demandas, a essas infrações de direitos, né? Quanto também para alimentar a resistência, para alimentar a esperança mesmo, né? Num Brasil melhor, na construção de um novo país. Olha, eu sempre bato em dois bordões, que é cinema e a memória. É um país sem memória, é um país sem história. Uma pessoa sem memória, ela não sabe a própria história. E é difícil de lidar com a realidade se você não sabe como se deu sua vida, como você se formou. Eu acho que o cinema pode estar registrando isso ao longo a gente pode contar a história da humanidade através do cinema. Apesar do cinema só ter 100 anos, as histórias que se contam através do cinema são milenares. O cinema tem esse poder de trabalhar com essas temáticas e realidades universais, não só físicas, como também históricas, né? De que forma que o cinema pode ser levado a uma sala de aula? O que você sugeriria? Tem algumas peças ou algum trabalho que você fala assim, não, isso é preponderante, o aluno tá por dentro, conhecendo, discutindo? O que você sugere? Olha, hoje o cinema é muito usado nas escolas e mais do que nunca é fundamental, porque os alunos hoje vivem bombardeados por imagens. Na mão deles, no telefone, o volume de imagem que eles têm é uma coisa imensurável, né? É epidêmica. Então, você desenvolver um senso crítico e nada como a escola para que isso aconteça, sobre como ler o cinema, como perceber o que você está recebendo, as imagens e as histórias, é fundamental. Tem uma lei que obrigava a exibição de cinema nacional nas escolas 2 horas por mês. Ela estava avançando bem até a saída da Dilma, né? Eu acho que é uma medida muito importante que o cinema seja discutido na escola, como outras matérias também, como matemática, cultura, português, inglês, química. O cinema é uma matéria, para mim, que deveria ser ensinada com regularidade, né? Para que a formação nessa área fosse ampliada, que as pessoas pudessem fazer um juízo de valor, ter um senso crítico daquilo que ela está consumindo, comendo, né? As pessoas comem o cinema e mastigam o cinema e não sabem direito o que estão engolindo.
obrigada pela sua audiência. Sábado que vem tem mais.